cair, primeiro boa tarde, né, gente? De novo. Ah, Se a aula boa cair, tarde. vocês aguardam um pouquinho, porque geralmente 40 minutos o Zoom cai. E aí a gente loga de novo aqui e retoma de onde a gente parou, tá bom? Tá bom. Bom, Beleza. Eu vou compartilhar com vocês a tela da aula. Mas primeiro eu quero saber uma coisa. Quem é que assistiu os vídeos da última aula? Do YouTube que eu Eu. pedi para vocês assistirem. eu assisti na velocidade 2, tem importância? O que é a velocidade 2? No YouTube para passar mais rápido. Ah, sim. Tipo, dá para entender tudo, mas só que passa um pouquinho mais rápido. Dá para entender tudo, mas você passou bem mais rápido. É, 2 segundos. E o que vocês lembram da última aula, então? Sobre gás e vapor. Tem gás e vapor, Sim. ótimo, Ana. Qual que é a diferença de gás e vapor? Vamos fazer uma revisão rapidinho aqui. Se a temperatura for abaixo da temperatura crítica, a gente vai ter o vapor. Se for a mais, vai ter o gás. Então, se estiver acima da temperatura crítica, a gente tem o quê? Gás. Gás. Se for abaixo da temperatura crítica, a gente tem o quê? O vapor. O vapor. Ótimo. E quais são as leis de gases que vocês assistiram lá? Galera, vocês estão me ouvindo? Sim, peraí, que eu Sim. anotei aqui. Ah, tá, vocês estão pensando. Lei geral dos gases perfeitos. Lei geral dos gases perfeitos. Foi a de... tem uns nomes estranhos. A lei de Boiler, não sei. Lei de Charles, Boyle, esse Charlie, Lady Boyle, Charles, Gay-Lussac. Gay-Lussac. poluição da atmosfera, não Isso, é? isso. Inversão térmica e Inver- efeito estufa. E tem mais. O que mais que você lembra? Aí tem outro com nome estranho. Fala aí. É o Nino, alguma coisa assim? Vai lá, espanhol. É o Nino, isso aí. Então, a É o gente tem Nino. fenômenos da poluição atmosférica. Esse vídeo aí já está lá, tem 3 semanas, né? Vamos relembrar aqui. Lá fala que a gente tem alguns fenômenos da poluição atmosférica que são causados pelos gases. Aí a Ana relembrou que o El Niño é um desses fenômenos, não é isso? Sim. Exatamente. O que mais que vocês lembram do estudo dos gases? Ninguém lembra nada? Ninguém assistiu lá, gente? Calma aí que eu tô lembrando. Tô calma. Que esse daí com o nome estranho, ele é um efeito oceânico, não é? El Isso. Niño. O El Niño. Isso. É o efeito oceânico do que, Ana? Do aquecimento anormal das águas? Isso, aquecimento anormal das águas aumenta a temperatura da corrente marítima. Isso aí. Isso aí. O que mais que Teve a vocês lembram inversão lá? térmica também. A inversão térmica. O que acontece na inversão térmica? É quando eu acho que é isso, o ar frio encontra com o quente, alguma coisa assim, não é? É quando o ar frio encontra com o ar Quente. quente. Só que a gente tem as temperaturas atmosféricas. Aí, quando o ar quente inverte, ele desce, fica no lugar do ar frio, e o ar frio sobe, não é isso que é a inversão? Uhum. E aí a gente sente aquele calorão, né? Aquela. Que é, mormaço. Isso, exatamente, aquele mormaço. O que mais que fala lá nos slides de gás e vapor? Quem lembra? Tchan, tchan, tchan. Aí de gás e vapor, só anotei sobre quando aumenta a temperatura crítica e quando diminui.
Aumento da temperatura crítica e diminuição. Vocês falaram das leis, diferenciar o gás de um vapor. Tem as Alguém tem fórmulas alguma também. dúvida? As fórmulas, boa. Quando a gente tem a pressão constante, que fórmula que a gente usa? Lei de. Ah, não, pera. Não. Ah, esqueci. Isobárica? É pressão inicial vezes volume inicial? Ó, vou falar de novo. Quando a gente usa pressão constante, qual que é a É, fórmula que a gente aplica? pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão sobre É temperatura, é isso? transformação isobárica, né, não? Como é que é? Temperatura o quê? Alguém falou. A transformação isobárica? Isobárica. A isobárica a gente mantém o que constante? Pressão. A pressão. Para que serve a lei isotérmica? Térmica vem do quê? Temperatura. De temperatura. Então, a isotérmica é quando a gente tem temperatura o quê? Constante. Constante. Aí a gente vai usar pressão inicial vezes volume inicial é igual a Aham. PV final, né? Ou então PF, VF final. Então, a lei de Boyle, ela fala da temperatura isotérmica. Quando a gente tem substâncias que a gente vai aplicar a lei dos gases, que a gente usa isotérmica, a gente mantém a temperatura constante. Quando a gente quer manter a pressão constante, a gente vai usar a isobárica. E quando a gente mantém o volume constante, qual que a gente usa? Isovolumétrica. Isométrica, não? Isovolumétrica. O nome já indica volumétrica, de volume. Então dá para a gente associar a isotérmica com temperatura e a isovolumétrica com volume. Alguma Aham. dúvida, gente? É isovolumétrica ou isométrica? Pode ser chamado das duas formas, mas o Enem Ah, fala sim. isovolumétrica, Entendi. tá? Mas é a mesma coisa. Viu? Beleza. Aí a gente falou da inversão térmica que é causada na poluição atmosférica, falando do El Nino. Mais alguma pergunta? Não. Não? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Beleza. Então agora, gente, marca aí na apostila. Vou passar os exercícios que vocês já podem fazer de lei dos gases. Se vocês já não fizeram, né? Vai lá na apostila na Pode parte das falar. atividades. A lista 1 nós já fechamos. Na última aula eu deixei aí para vocês fazerem perguntas e a gente fechou a lista 1, estão lembrados? Sim. Sim. Beleza. Agora nós vamos para a lista 2. Pega a lista 2 aí, por favor. Eu vou falando os números que vocês podem fazer para a aula da quinta-feira que vem, beleza? Pode falar. Beleza. Vamos lá. Lista 2, para quem está chegando aí agora, nós estamos na lista 2, tá? Vou passar os exercícios que vocês vão fazer para a aula de quinta que vem. A número 1, a número 2, a número 3, a número 4, a 6, a 7. Oi? Vai pular 5? Vai. A 5 por enquanto não. Tá. Você já fez umas no YouTube, não já? No YouTube eu fiz uma só, e se eu não me engano foi a 5. Ah, sim. Aí nós vamos pular a 5 aqui, tá? Vocês vão fazer. Deixa eu ver se a 8 você já pode. A 8 também vocês conseguem fazer. Pode fazer a 8. Deixa eu ver aqui. A 9. A 10. A 11. Aí vocês podem fazer até a 11. Vou ver a 12 e a 13. Não, dá pra fazer ainda não. A 14 vocês podem fazer. A 19. A 20.
21, 22. Deixa eu ver qual mais. A 26, 27, 28, a 30. Pode fazer a 31, a 34, a 35, deixa eu ver qual, a 36, a 41, 42, para fechar aí. Beleza, gente? Beleza. Vocês vão fazer isso tudo aí para semana que vem, que você já tem bagagem para fazer. Aí na aula da semana que vem, eu vou dar os 30 primeiros minutos da aula para tirar dúvida dessas questões todas que eu passei. Quais as que Deu. vocês tiverem dúvidas, a gente faz aqui. Porque se vocês já sabem que vocês acham fácil, nós não vamos perder tempo aqui, não. Beleza? Beleza. É 40 e 42? Ou é Isso. 41, 42? Não, 40 e 42. Ah, tá. Obrigado. De nada. E aí, na lista 1, tinha algumas questões de modelos atômicos. Provavelmente vocês devem ter pulado. Aí, assim que a gente finalizar a aula hoje, vocês podem fazer elas, tá? Certo. E se tiver dúvida, semana que vem a gente esclarece. Então, vamos para a aula propriamente dita de modelos atômicos. Vou dividir a tela aqui com vocês. Aí vocês confirmam para mim se vocês estão enxergando aí os slides. Tá enxergando, gente? Tá carregando. Sim. Tá. Agora sim. Já coloca o monóxido de hidrogênio aí do lado, Tá longe, professor? Não é difícil, não. porque sem monóxido de hidrogênio não dá para ter aula, né? Galerinha, galerinha, galerinha. Perguntas. O que é o modelo atômico de Dalton que vocês assistiram aí no YouTube? É uma bola de bilhar. Lindo. Bola de bilhar. O que mais? Todas as substâncias são formadas por pequenas partículas chamadas átomos. Todas as substâncias são formadas Por pequenas partículas chamadas átomos. por pequenas partículas denominadas átomos. Então, átomos é a menor partícula que existe no mundo, concorda? Sim. Sim. Dá para ver no microscópio? Acho que não. Dá? Sei lá. Dá? Não Aqueles pode nem eletrônicos achar, dá. tem que confirmar, não dá para ver. Não, nem se pode, aqueles bem potentes mesmo lá, que você consegue aumentar. Nada. Fácil. Quem assistiu aí o canal do YouTube ficou antenado. É a menor partícula que existe e não pode ser vista a olho nu. Se você não vê a olho nu, você não vê nem no microscópio. Não é? O Um grão olho de nu, areia. né? Não é você colocar o olho lá no microscópio e enxergar? Um grão de areia é a menor partícula, não é? Um Um grão de grão. areia? Não. Um O grão de átomo areia. que é a menor partícula. O grão de areia é constituído de átomo. Que viagem. Que viagem! Vamos lá, vamos para essa viagem aqui. Se o átomo é a menor partícula que existe, estão comigo aí, gente? Sim. Sim. Beleza. Se o átomo é a menor partícula que existe, a gente não vê a olho nu. Aí você fala assim, professora, mas como é que eu sei que o átomo existe? Por causa dos experimentos químicos que foram realizados até chegar na descoberta atômica. Então, os cientistas, né, primeiro foram os filósofos, Demócrito, Leopoldo, lá na época da filosofia, na época medieval, que existiam os alquimistas, eles estudavam, faziam experimentos para comprovar a existência do átomo. Aí eles fizeram esses estudos ao longo dos anos, até chegar no modelo mais moderno que a gente tem hoje. Mas o primeiro modelo, de 1808, foi feito por Dalton, que é o da bola de bilhar. Olha para o desenho aqui, que essas questões são cobradas no Enem. Bateu o olho nesse desenho ou nas características, o que vai estar lá para as características de Dalton? Indivisível, não é possível ver a olho nu, é a menor partícula que existe, átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, ou seja, os átomos de hidrogênio são diferentes dos átomos de oxigênio, concorda? Sim. Então, os átomos de diferentes elementos são diferentes entre si.
Hidrogênio é diferente de oxigênio. Átomos de hidrogênio é diferente de átomos de oxigênio. Os átomos, eles não se alteram quando eles formam compostos químicos. Por exemplo, a água. Eu junto dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio para formar a molécula de água, não é? Sim. Eu destruí o hidrogênio, eu destruí o oxigênio? Não. Não. O que eu fiz? Juntou. Os dois. Eu apenas juntei os dois. Então, eles vão formar componentes químicos. Um outro exemplo, o sal de cozinha, NaCl. Juntei um sódio, que é o Na, mais um cloreto, que é o Cl. Quando eu junto o Na com o Cl, eu formo o quê? O sal. O sal, o cloreto de sódio. Eu, por acaso, destruí o sódio ou o cloro? Não. Não. Não, eu juntei, fiz a junção de dois componentes para formar aí a molécula do NaCl. Então, os átomos, eles não se alteram quando eles formam componentes químicos. Continua sendo átomos de sódio e átomos de cloro, porém, eles estão juntos. Outra característica, as reações químicas que ocorrem, ela reorganiza os átomos. O que é isso? Quem assistiu minhas aulas aí do Descomplica, ou quem está acompanhando as aulas aí desde o início do cursinho, sabe que quando a gente tem uma reação química, a gente forma um novo produto. Se a gente forma um novo produto, a gente reorganiza as substâncias que estão no reagente. Vou dar um exemplo. Eu tenho lá H2 mais oxigênio. O que eu formo com isso? Água. Água. Então, eu rearranjei o hidrogênio e o oxigênio para formar água. Agora, vamos lá. Juntei NaCl, sal de cozinha, mais H2O. Eu vou formar uma nova substância lá nos produtos, não vou? Vai. Beleza, daqui a pouco nós vamos falar dessa reação para frente. Se eu formar uma nova substância quando eu juntar o NaCl e o H2O, eu estou fazendo uma reação química, eu estou reorganizando os átomos. Se eu estou reorganizando os átomos, eles não estão sendo destruídos, eles estão apenas sendo rearranjados, eles estão sendo misturados ou separados. Tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza. Vou mais rapidinho que esse vídeo aqui vocês assistiram. E o modelo de Thomson? Quais são as características do modelo de Thomson? Ele foi o primeiro a divisibilizar o átomo. Ele foi o primeiro a quê? Não entendi. Eu não sei falar essa palavra. Ele foi o primeiro a dividir O átomo. e o átomo ou divisibilidade do átomo? Divisibilidade do átomo. O que é divisibilidade do átomo? Quem pesquisou aí? É que ele possui divisões. Pudim, não foi? Oi? Ele que fez o negócio do pudim. Exatamente. Lá no vídeo, eu vou voltar nessa divisibilidade. Lá no vídeo, a gente falou que o modelo atômico de Thomson, ele pode ser análogo ao modelo do pudim de passas. Mas aí, gente, eu quero que vocês atentem a isso. O nosso pudim é diferente do nosso panetone, não é? Sim. Quando o Thomson associou o modelo dele, porque lá o pudim inglês é diferente do nosso. Para eles lá, o pudim aqui nosso é mais parecido com o panetone deles. Então ele associou, o Thomson, na verdade, ele associou os elétrons e os prótons reorganizados como se fosse um panetone. Aonde aquelas uva passas, elas fossem os elétrons incrustados na massa que era toda homogênea de cargas positivas. Então, quando o Thomson fez essa analogia, ele estava falando do panetone. É porque o pudim lá, a tradução ficou errada. Eles falam pudim de ameixa, mas vocês vão lembrar do panetone. Beleza? Beleza. Lembrar que o Thomson é inglês e que o pudim o nosso é igual o panetone deles lá. Senão vocês não vão conseguir associar as características. E aí ele estudou partículas, descobriu que o elétron existia, então ele foi o pai do elétron em 1897. Muito importante esse dado para o Enem, viu, gente? E as cargas elétricas, eu já falei, né? As positivas, elas ficavam homogêneas no corpo, e as uvas passas é como se fossem as cargas negativas lá incrustadas. O que mais que o Thomson descobriu? Hein, gente? O que mais que o Thomson descobriu? Que o átomo é neutro? O átomo é neutro, ele tem cargas fundamentais. Quando o átomo é neutro, o que ele está querendo dizer com isso?
Eu não sei, não. Tem carga. Vamos pensar no oxigênio. Quando eu falo que ele está no estado fundamental, igual lá na tabela periódica, significa que as cargas dele estão equilibradas, não tá? Aham. Beleza. Sim. Eu tenho o mesmo número de prótons para o mesmo número de elétrons. Se eu tenho lá 6 elétrons de oxigênio e 6 elétrons de oxigênio, está equilibrado porque as cargas negativas vão anular as cargas positivas e vice-versa. Então, esse átomo está neutro, concorda? Sim. Quando ele é excitado, nós vamos ver isso em ligações, tá? Só para adiantar. Quando ele é excitado, quando tem íons positivos ou negativos envolvidos lá, aí a coisa muda. Gente, deu um aviso aqui que a aula já tem Deu. 40 minutos. Eu vou. Barrei. Se Em der. 10 minutos. Pois é. Aqui tá falando que 10 minutos acaba, né? Não, aqui tá falando que é 30, aqui tá falando que é 40 minutos. E já são 1h32. Se cair, eu mando o link, tá? Bom, Aí, o que Beleza. acontece? O Thomson, então, ele estudou a relação carga-massa do elétron e descobriu que, para um gás, a relação carga-massa do elétron era a mesma, empregando, assim, os mesmos experimentos. Então, ele descobriu o elétron. Quando eu falar estado fundamental, vocês vão lembrar que as cargas positivas estão equilibradas com as cargas negativas do elétron. Então, o oxigênio, ele está lá na família 6A, não tá? Sim. Ele tem 6 elétrons de valência, né? A valência que está na última camada para fazer ligação. Se o oxigênio ele tem 6 elétrons de valência para fazer ligação, lá na tabela, quando ele está no estado fundamental, quando ele não foi excitado, ele tem 6 elétrons e 6 prótons. Por isso que a Ana falou assim, mas o átomo é neutro. O núcleo do átomo está neutro, tá? Nós vamos chegar aí no modelo de Rutherford-Bohr, eu vou voltar nesse assunto. Quando as cargas estão equilibradas. Quando elas estão excitadas, ele não está no estado fundamental. Beleza, gente? beleza. Beleza. Então, vamos lá. Thomson, 1897, pai do elétron, modelo do pudim de ameixa ou pudim de passas, pensando no panetone inglês. Beleza? Beleza. Beleza. Você tem que me dar ok aí. Vamos lá. Vocês estão vendo aí o modelo atômico de Rutherford? Sim. 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 Quando vocês olham para esse modelo, ele é igual ao do Thomson? Não. O que tem nesse modelo aí? Tem o núcleo, tem os elétrons e os Elétrons e prótons. os prótons. Tem os o nêutrons? núcleo, tem os elétrons, E os os prótons e os nêutrons. Elétrons. Onde os prótons estão, galera? No núcleo, No núcleo. O núcleo, junto com os nêutrons. Nêutrons. os nêutrons. E os elétrons, eles estão no núcleo? Não. Não. Os elétrons estão girando o quê? Ao redor do núcleo. Eles estão girando ao redor do núcleo. Parece um modelo planetário. No modelo planetário, os planetas não giram em torno do Sol? Sim. Sim. Aham. Por isso, a analogia do modelo de Rutherford faz isso. Ele pega o modelo, as características que Rutherford estudou lá em 1911, né, pegou o modelo de Thomson, aprimorou esse modelo e descobriu que os elétrons estavam circulando em torno do núcleo. Então, eles não estavam mais na massa, igual do panetone, concorda? Aham. Sim. Antes eles estavam assim. Depois ele descobriu que os elétrons não estavam no núcleo, que os elétrons estavam girando em torno do núcleo. Tranquilo, gente? Tranquilo. Os elétrons estavam girando em torno do núcleo como se fossem órbitas de planetas, igual os planetas girando em torno do Sol. Aí vamos ver as características que ele desenvolveu aqui rapidinho. Rutherford, ele fez um experimento, né, com a lâmina da folha de ouro, e aí ele incidiu partículas alfas lá. E aí ele descobriu que algumas partículas sofriam desvio, outras passavam e algumas repeliam. Por isso que ele descobriu que o núcleo era o quê? Positivo, porque as cargas que passavam, as partículas alfa eram positivas. Quando elas passavam, elas sofriam o quê? Elas sofriam o quê, gente? Bloqueio? Não. Se eu incidir partículas alfas, que são positivas, e o núcleo é positivo, o que aconteceu quando ele fez esse experimento? Repulsão. Repulsão. Por isso que algumas partículas eram desviadas. Elas não sofriam atração. Agora, quando as partículas alfa passavam próximo do núcleo, onde tinham os elétrons, aí tinha atração. Então, tranquilo. Agora, quando as partículas passavam próximo do núcleo, mas não dentro do núcleo,
algumas sofriam um desvio e voltavam. Então, ele descobriu que os elétrons estavam fora do núcleo por causa desse experimento que ele fez com a lâmina de ouro, porque a lâmina de ouro, ele incidia partículas alfa, e aí o comportamento dessas partículas mostrou para ele como que o modelo comportava. Aí ele descobriu que os prótons e os nêutrons estavam dentro do núcleo, e as cargas negativas que interagiam com as cargas alfas que passavam eram os elétrons. Tranquilo, gente? Tranquilo. Ele Tranquilo. descobriu as forças de repulsão, que a gente acabou de falar, e ele descobriu que o átomo era nucleado por carga positiva, que eu falei que são os prótons, e que também concentrava no próprio núcleo os nêutrons. Então, o modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Beleza, galera? Beleza. Beleza. Vamos embora. E o último modelo aí que vocês assistiram? Quais são as características do modelo de Bohr? O átomo é incrivelmente pequeno, mesmo assim, se a maior parte do átomo é vazio. O átomo é incrivelmente pequeno. Pequeno. O que E a mais? maior parte do átomo está vazio. E a maior parte do átomo está vazio? Isso. Aonde ele está vazio ali? Durante o núcleo ali, ó. No Dentro do meio. Porque tem esses espaços aqui entre o núcleo e os elétrons girando aqui na eletrosfera, não tem? tem. Sim. Beleza, vamos diferenciar uma coisa. Esse modelo aqui é igual ao modelo de Rutherford? Mais ou menos. Sim. O que é diferente e o que é igual? Os elétrons são iguais, só que esses daí estão organizados, né? Eles estão organizados. Lembra que no modelo de Rutherford, eles giravam de qualquer jeito, assim, ó. Igual os planetas giram em torno do Sol. Os elétrons giravam sem órbitas, circulavam ali pelo modelo. Já com os estudos do Bohr, ele aprimorou, né, o conhecimento do Rutherford, fez mais... Oi? Chama Rutherford Bohr porque ele só pegou a ideia do Rutherford e aprimorou? É porque o Bohr, ele foi o mestre, né, e o Rutherford foi o discípulo dele, e os dois estudaram juntos. Entendi. Tá? Então, o Rutherford Bohr é esse modelo porque ele pegou o estudo de Rutherford, estudou, aprimorou esse modelo e trouxe para a gente nos dias de hoje. Esse é o modelo mais recente que a gente estuda. Então, o modelo planetário, a gente não utiliza mais, porque os elétrons giravam de qualquer jeito em torno da órbita do núcleo, desculpa. Giravam de qualquer jeito em órbita e em torno do núcleo. Agora não. O Pedro falou aí, os elétrons estão em órbitas quantizadas, cada um no seu quadrado aí na sua casinha, girando em torno do núcleo. Vamos ver a primeira camada aqui. A K, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Então, o nível K, né, ou nível 1, ele cabe quantos elétrons, gente? 2. 2. No terceiro, que é o L, cabe quantos elétrons? 8. 8. No M, que é o terceiro nível orbital, cabem quantos elétrons? 32, eu acho. Não, 18. É sei lá. 16. 18. É 18? Depois, Ah. em casa, depois quando vocês terminarem a aula hoje, faz uma tabelinha KLMNOPQ, coloca lá 2, 8, 18, 32, 32, Isso daí é 18, distribuição 8. eletrônica, não é? Shaolin, Distribuição passa esse bagulho eletrônica. pra nós. Diagrama de Pauli. Oi? Shaolin passou essa parte pra nós, da distribuição. Ele é professor de qual escola? Aí dá no Mestre Cornélio, dá no Bento, dá em outro lugar aí. Ah, ótimo. Vocês Ele lembram do passou diagrama esse de Pauli? Se eu lembro, se eu vi, eu não lembro. Tá. Não. Vocês vão fazer Tem esse uma exercício sozinhos e aí semana que vem a gente corrige aqui. Para vocês guardarem quantos elétrons tem em cada camada. Coloca lá. Tem Pode falar. uma regrinha, não tem uma coisa assim, ô Gabriela? Uma regrinha? Eu lembro que tinha uma coisa parecida com isso. Não tem uma regra, né? Mas em cada camada cabe o número de elétrons que eu falei. Isso. 2, Isso. 8, 18, Regra, eu acho que 32, a aí última repete, camada não pode caber 32, mais que 8. 18, 8. Professor, que Isso. a última camada Por não isso que eu pode ter quero que mais vocês que 8. escrevam, para vocês É. visualizarem que tem como guardar. Que ele repete de trás para frente. Aham. Deve ser isso que vocês estão pensando que é a regra, né? Não, é que a Isso. última camada não pode ter mais que 8 também. Isso. E a K é a única que tem 2. Aí já ajuda. E aí vocês vão fazer o diagrama de Pauling também como exercício para a semana que vem, tá bom?
Beleza. Como é que é o nome? Diagrama de Pauling. Vou trazer um diagrama na aula da semana que vem para a gente ver quantos elétrons tem. Vou pedir para vocês olharem na tabela periódica, fazer a distribuição eletrônica e me falar qual que é. Vamos lá. Bom. Voltando aí para o modelo, então, de Rutherford-Bohr. Ele elucidou que os elétrons giram em torno do núcleo e que tem eletricidade que passa através do átomo. E aí, quando essa eletricidade ela passa através do átomo, ele absorve energia. Quando o elétron absorve energia, vamos imaginar que ele está aqui no cal. Estou aqui circulando, estão vendo? Elétron Sim. está aqui. Esse átomo foi